aula de nosso curso Pintura Monocromática e hoje vou trabalhar com uma rosa, utilizando apenas 2 tons também, mais uma rosa para vocês, que é uma rosa preto e branco. Eu vou trabalhar aí apenas sem o desenho, mas você, porque não tem habilidade, eu aconselho que desenhe primeiro antes de fazer esse trabalho. Vou fazer aí a sombra, um círculo aí por fora, circulando uma área, puxando para fora, onde vai ser feita uma rosa. Eu estou utilizando aí o pincel número 24 de cerdas, sem cortar, e a tinta preta para fazer a sombra. Agora eu estou umedecendo esse tecido aí, porque eu estou utilizando tecido de algodão cru. Ele tem um pouco de goma, então estou umedecendo com um pouco de água e clareador. Se você está utilizando um tecido lavado fino, não precisa usar essa mistura. Você pode utilizar só o clareador, ou pode aplicar tinta diretamente no tecido. Para início, vamos trabalhar fazendo a mistura de preto com branco para transformar em cinza. Então vamos preencher toda a nossa flor. Olha como eu estou fazendo, ele faz um cinza bem claro para preencher toda essa flor aí. Não vai ser uma rosa preta, certo? Essa rosa é uma rosa cinza claro, mas eu estou utilizando a cor preto e branco. Eu preenchi toda essa rosa aí em movimentos circulares, rodando o pincel. Vamos acelerar um pouquinho e fazer a nossa próxima rosa. Agora, só com a cor preta, vamos fazer primeiro o miolo da flor. Fazer uma curva. Observe que as curvas são na mesma direção, porém na hora de espalhar, vou espalhar inverso. A curva pequena eu espalho para cima. E a curva grande eu espalho para baixo, para fora, contrário à outra curva. Espalhe bastante aí, até as cores se misturarem uma na outra. Observe como eu estou fazendo aí, espalhando bastante para não ficar marcas. Vamos repetir a mesma coisa na outra flor. Fazer essa mesma curva, espalhar uma para cima e uma para baixo. Eu vou reforçar um pouco o preto, para não ficar muito marcado. Lembrando a vocês, se o vídeo estiver rápido, pessoal, pode dar pausa e fazendo as etapas, depois dando play no vídeo. Pronto, feito isso aí, agora eu vou trocar de pincel, viu, pessoal? Vou pegar um pincel aí número 10 ou 12, com a cerda mais macia, e vou trabalhar com a curva da rosa primeiro, essa parte aí que é a barriga da rosa. Eu vou contornar e puxar para cima, seguindo a curva que eu fiz, certo? Espalhe suave. Fiz o contorno da de baixo também. Estou fazendo paralelo aí, mas você pode fazer primeiro a rosa que está por trás, certo? E aí observe, eu já fiz a curva da rosa. Agora eu vou dar logo profundidade ao miolo dela. Clarear por baixo. Faço uma curva, outra curva, mais uma curva, mais outra curva e puxo para baixo, encontrando a outra curva que foi para cima. Faremos na outra. Isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês que você tem que pintar primeiro a rosa que está por trás. Qual é que está por trás? Essa pequenininha aí de cima. Então iniciaremos pela pétala central dela. E vamos fazendo as outras, uma para um lado e outra para outro lado. Observe, a do meio desce dos dois lados, espalha para baixo, e as outras vai descendo, uma de um lado e a outra do outro lado. Fiz as pétalas de cima, agora vamos trabalhar com as laterais. Observe aí, eu não vou entrar dentro da curva da rosa. Vou fazendo, dando umas reboladinhas no pincel, encosto até a curva e paro. Mas não está feito ainda, né? Não. Agora vamos trabalhar depois espalhando isso aí. Espalharemos aí.
para ficar o branco misturar com o cinza e ficar uma mistura assim homogênea, sabe? Se casarem as cores. Depois vamos precisar de alguns retoques nessa rosa aí. Puxe para dentro. Em alguns momentos pode manchar aí a curva da rosa, mas depois vamos voltar retocando cada espaço desse aí, certo? Fizemos essas pétalas da rosa. Aí o que eu lhe falei, agora vamos retocar algumas que ficam por cima, para destacar mais o branco. Deu para ver? Muito bem, agora vamos fazer o mesmo processo na roda de baixo. Curva central. Não precisa deixar a roda certinho, uma rodinha aí em cima não, uma curvinha certinha não. Pode dar umas quebradinhas nela. E agora vamos trabalhando em volta, uma de um lado. Carimbe o pincel, fica mais fácil. Olha a forma que eu falei de carimbar o pincel. Carimbe e puxe para baixo. Vamos dividir essa pétala aqui, ela ficou grande. Fazer uma para descer dentro da curva da rosa. Olhe, certo? Vamos fazer o mesmo processo lá de cá. Essa aqui já vou descer direto na curva. Não vou precisar dividir. E vamos descendo as outras. Agora não chega para entrar na curva. E vou espalhando. Lembrando que tem retoques ainda, pessoal. Carimba aí, depois puxa. Estou carimbando o pincel, depois eu volto espalhando. Vamos lá. Vamos contornar todas, depois a gente vai espalhar, você vai ver como fica, mais fácil. E aí ficou uma pétala por trás, né? A última pétala por trás. Agora vamos trabalhar da de baixo para cima. Olha como eu estou fazendo. Eu não estou começando de cima para baixo para espalhar. Estou espalhando da última para a primeira. Por que eu fiz esse processo da última para a primeira? Porque não corre o risco de você manchar a que está embaixo. Certo? Deu uma manchadinha de preto aí, depois a gente seca e retoca. E aqui, olha o que eu vou fazer agora de cima para baixo. Olha o que acontece. Os acidentes acontecem com mais frequência. O certo é como na primeira etapa lá, de baixo para cima para espalhar, certo? Aí eu fiz um lado de cima para baixo, outro de baixo para cima, para você ver o que pode ocorrer. E aí vamos adiantar um pouquinho só aí nosso vídeo. E trabalhar agora com outras pétalas aí por dentro. Observe como estou fazendo aí, colocando mais algumas pétalas. Dando mais volume à nossa rosa. Observou? Está ficando legal? Mais um pouco aí. Quebrar as partes que ficaram manchadas. Eu estou retocando mais uma vez aí a rosa. E encaixando a rosa pequena por trás da outra. Onde ficou falha, vamos acrescentando aí pétalas. Para não ficar com defeito a nossa rosa. Muito bem, agora é hora de fazer as folhas da rosa. Vamos contornar já formando as folhas com a tinta preta. Depois a mesma tinta que colocamos em volta aí, vamos puxar para dentro. No centro da folha não é necessário você colocar tinta. Vamos deixar a cor do tecido. Mas se quiser acrescentar tinta, também fica a critério de cada um. Coloque tinta suficiente para depois você poder puxar a tinta que você colocou na borda. Puxando de fora para dentro. Não deixe a linha marcada para não ficar chapada a pintura. E espalhe sempre puxando para dentro da folha. Use um pincel cortado e lixado de cerdas, porque ele facilita espalhar a tinta melhor, com mais qualidade. Muito bem, aí foi a pintura da folha, super prática, pintando as nossas folhas. Agora vamos à nossa próxima etapa aí, que será os acabamentos da flor.
E aí tem as folhas pintadas. Agora vamos começar com os galhos dos arabescos. Utilizando apenas o preto, vamos puxar de dentro para fora, formando esses arabescos. E não encerra por aí não, viu? Depois desses arabescos vamos fazer avencas. Olha como eu estou fazendo os arabescos aí com preto e branco. E agora vamos trabalhar com as avencas com a tinta preta e branco. Primeiro estou utilizando aí só o preto, sujando o lado do pincel e batendo com o outro lado. Nesse outro espaço aí já estou colocando o preto e o branco no mesmo lado do pincel e batendo de dentro para fora com o outro lado limpo. Olha como está ficando as avencas. Aí de dentro para fora você bate, suja um lado e usa o outro lado do pincel. Observe como estou fazendo. De dentro para fora. Fazendo umas batidinhas. E agora vamos trabalhar com o miolo da rosa, o pólen, apenas com a tinta branca. Feito isso, é só fazer mais alguns retoques nas avencas e o nosso trabalho está finalizado.